Bom dia pessoal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje é dia 3 de março, hoje é o último dia das inscrições da Guarda Metropolitana de São Paulo. Oportunidade boa, são 500 vagas de imediato, mas o prefeito já prometeu até umas 2.000 vagas, né? Chamar fracionado aí até o final do mandato, né? Então tem mais 2, 3 anos aí para ser chamado, que é o cadastro reserva. Isso geralmente acontece bastante, mais do que vocês pensam, né? Geralmente é chamado mais do que o número de vagas. Então isso é importante. Vamos lá, pessoal. Quem não se inscreveu na prova, no concurso da Guarda Metropolitana, ainda dá tempo. Ainda estamos com o negócio da idade. Então é até 30 anos de idade. E vamos ver quem entrou na justiça e tal. Mas hoje é o último dia para se inscrever. E agora vou pedir uma coisa pra mim. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um like, isso ajuda bastante a divulgar o vídeo. Entra aqui no QR Code, segue lá no Instagram, que vai nos ajudar bastante também. Então vamos lá, sem mais delongas, sem enrolações, vamos lá para a leitura. A gente já na aula anterior, quem não tem, pega aí no canal, tem a aula anterior. Então vamos para essa aula do artigo 6º, né, da Constituição, que fala sobre os direitos sociais, né? Isso aqui vai cair na prova. A apostila nossa está na Hotmart, tem a versão em PDF e tem a versão em encadernada. A encadernada demora um pouco mais tempo, demora tá, uns 10 dias para chegar. Ainda dá tempo de você pedir a sua, né? Valores promocionais até hoje, tem um cupom de desconto até hoje de 40% em PDF. Então nos chame, nos procure no Instagram, que a gente vai fazer negócio. Direitos sociais são direitos sociais: a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social e proteção à maternidade e à infância e assistência ao desamparado na forma constitucional. Então, pessoal, é um artigo que cai bastante. Pode cair lá. Quais são os direitos sociais? Aí vem 2 e 3 lá, tipo, vem saúde e alimentação. Vem a alimentação e a segurança. Então, nas alternativas. Então, um parágrafo para você frisar, né? Vai que cai na prova aí, né? Tem o parágrafo único, né, que fala que todos os brasileiros em situações de vulnerabilidade social terão direito a uma renda básica, que seria o Bolsa Família, seria essas assistências que existem, né? Garantida pelo poder público um programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos determinados em lei. Agora a gente vai para o artigo 37 da Constituição. Esse artigo aqui, para quem vai ingressar na carreira do funcionalismo público, ele é de suma importância, né? Porque é o artigo da Constituição que ele fala de todos os funcionários públicos, exceto os militares, se eu não me engano. Os militares têm os artigos próprios, mas aqui fala de todos os administração pública e tal. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes, Estado, União, Distrito Federal e os municípios obedecerão aos princípios. É o famoso LIMP, pessoal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses 5 princípios aqui tem que estar na ponta da língua do nosso aluno, né, que vai prestar a prova. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o LIMP. Vamos repetir: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, né? Porque a administração pública não pode fazer nada senão em virtude de lei. Impessoalidade, porque a administração pública não pode distinguir uma pessoa de pobre, rico, branco, negro, homem ou mulher. Então tem que ser impessoal 100%. Moralidade, tem que ter a moral, né? Ali, algumas coisas que não estão na lei, mas elas são morais, né? Tem coisas que elas são morais.
Publicidade, então todo ato da administração pública tem que ser público, né? Por isso que existem diários oficiais em todas as cidades, todos os municípios, todos os estados e a União. Existe o diário oficial praticamente todos os dias para ser falado sobre essa publicidade. E a eficiência, que foi colocada em 98, que tem que ser eficiente, né? A administração pública ela precisa ser eficiente, ela não pode ser só aquela morosidade. O pessoal mais antigo lembra do Detran, que era aquela morosidade, você não conseguia emitir um documento. Hoje, com 2 cliques, você emite seu documento do seu veículo, né? Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos, assim como os estrangeiros na forma da lei. Então, o concurso público ele é garantido para todos os brasileiros natos. E a quem tem nacionalidade e tal, tem isso aí. A investidura do cargo e emprego público depende da aprovação prévia em concurso público. Então, a pessoa só ingressa na carreira pública através de concurso público, exceto os cargos comissionados, de livre nomeações. Aí, até aqui embaixo aqui, né? Então, a princípio, por concurso público, provas, títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista na lei. Ou seja, então tem que ter prova de títulos, né, que é entregar os certificados ali de conclusões, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Por exemplo, o concurso da Guarda Metropolitana tem o TAF, tem o exame, né, físico e o exame psicológico. Então esse aí, de acordo com a natureza desse cargo, ele precisa ter, né, para vocês entenderem. Ressalvando as nomeações para cargos de comissões declarada de livre nomeações e exoneração. Então, o cargo que o prefeito indica ali, são alguns cargos, ele pode indicar qualquer pessoa. Secretário de Segurança Pública, e ele pode tirar a qualquer momento, sem justificativa, sem qualquer motivo prévio. Ele pode chegar um dia, acordar e falar: não quero mais o secretário, quero trocar, e não tem problema nenhum, é garantido por lei. O prazo de validade do concurso ele será por 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, praticamente o concurso ele é válido por 4 anos, porque já quando foi feito isso aqui, já foi previsto a morosidade do concurso público, né, da administração pública. Um concurso de 5 fases, ele demora um tempo, as pessoas se sentem prejudicadas por alguma fase da prova, entra com recurso e acaba voltando para o certame. Isso aí atrasa um pouco o concurso, mas é o direito da pessoa, procurar seu direito, né? Durante o prazo prorrogável previsto no edital de convocações daqueles aprovados, serão convocados com prioridade sobre novos concursos para assumir o cargo. Então, durante o prazo improrrogável aqui dos 2 anos, se tiver outro concurso, quem tem que ser chamado primeiro é quem já está aprovado no primeiro concurso. Dificilmente acontece isso hoje em dia, né? Então, é meio que fica mais para vocês entenderem. Durante 2 anos não pode ter outro concurso. Então, você vai ser chamado todas as pessoas daquele concurso nas vacâncias que vai acontecendo. Geralmente por 4 anos. Então, o concurso geralmente é de 4 em 4 anos. E quando se passa bastante pessoas, aí você consegue chamar mais pessoas para vacância. Mas não é obrigatório depois que passa o número das vagas. O concurso tem 500 vagas, chamou 500, ele tem uma lista de reserva. Mas só que ele não é obrigado a chamar esses outros 500. Apesar de muitas vezes chamar, eles não são obrigados. Função de confiança, exercícios por servidores ocupantes de cargos efetivos. O cargo de comissões ser preenchido por servidores de carreiras. Nessas condições, percentuais mínimos previstos por lei. Ou seja, alguns cargos de chefia, direção, tem que ser por próprios funcionários de carreira. Por exemplo, na guarda, o comandante, o subcomandante, eles são de carreira. Então não pode ser uma pessoa de fora. Ele tem que ser uma pessoa da guarda. Algumas guardas limitam ali para os inspetores, outras guardas não. Então, como a polícia militar, o comandante geral tem que ser coronel. Então eles limitam para um certo certame de pessoas para essa função comissionada, né?
comandante geral da PM fica 2 anos, e aí ele sai. Geralmente é o coronel mais antigo ali, um dos mais antigos, e aí quando ele sai desses, e ele já está no período de aposentadoria, o pessoal, o comandante geral foi afastado e pediu aposentadoria. Não, ele já, quando ele sai, ele já vai pedir aposentadoria, ele não vai voltar para a tropa, exceto nas guardas metropolitanas e guardas municipais. O comandante volta para a tropa, porque muitas das vezes ele não tem o tempo de aposentadoria, por algumas guardas serem novas, né? Até as mais antigas também acontece isso, né? São Paulo, o comandante Braga, ele foi comandante, ele voltou, né? A última vez que eu encontrei ele, ele estava comandando a IR lá, acho que IR Oeste, né? Que comanda a zona oeste de São Paulo. Então nem sei se ele ainda se aposentou ainda, ou eu acho que ainda não, pelo que eu vejo nas redes sociais. E é isso. É garantido ao servidor público civil o direito de livre associação e sindicato, exceto que nas guardas tem uma resolução do STF, a gente depois falar sobre isso. É direito à greve, será exercido nos termos do limite definido pela lei específica. A lei reservará um percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá critério de sua admissão. Alguns cargos podem ter deficientes, né? Aí, isso aqui não pode ter um deficiente auditivo, porque é para uma função específica. Esse não pode ter um deficiente de tal. Aí vai ser definido no critério da admissão. E vai ter uns que são abrangentes. Não, ele não tem, ele tem essa deficiência, mas ele pode ser alocado em outro local. A lei estabelece que nos casos de contratação por tempo determinado para ascender. Então, em 2020, caso da pandemia, determinou que caso de contratação por tempo determinado, mas isso aqui ainda não consegui ainda ver essas contratações como funcionário público. Em 2008 eu fui temporada da Polícia Militar, fiquei por 2 anos. Era uma lei diferente, até parece que estão querendo fazer isso de novo, mas aí tipo colocar soldado e cabo sargento temporários por 10 anos e depois o cara é mandado embora. Mandado embora não, né? Acaba o contrato dele, né? A remuneração do servidor e o subsídio, trata-se do parágrafo 4º do 39, só poderão ser fixados e alternativos por lei específica. Então tem que ter uma lei do município para alterar o salário do funcionário público, observando a iniciativa privativa em cada caso, assegurando a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índices. Então tem que ter a revisão todo ano salarial, mas esse aqui é mais difícil, muita prefeitura aí é complicado. Às vezes dá um bom no salário e às vezes fica anos sem um aumento, é complicado. A remuneração do subsídio dos ocupantes do cargo, funções de publicação, autarquias e membros de qualquer poder público, né? Dos detentores de mandatos eletivos e demais agentes públicos, os provenientes de pensões e outras espécies remuneratórias percebidos cumulativos ou não, inclui vantagens pessoais em qualquer natureza, não pode exercer o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados o do governador. Então, o funcionário do governo federal ele não pode receber mais que o ministro do Supremo Tribunal. O dos municípios não pode receber mais que o prefeito. No governo estadual, mais que o governador. Então, já vi casos tipo assim, do cara receber um pouco a mais por algumas pecúnias, a não ser férias, essas coisas que é direito, e ele para ali no salário e aquele outro salário fica para lá, entendeu? É meio que devolvido para a prefeitura, né? Infelizmente. É deduzido tudo, depois é devolvido. Subsídio de deputados, Distrito Federal, Poder Legislativo, subsídio dos embargadores, limitando a 90 inteiros e 25 cêntimos de subsídios mensais. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
É vedada a vinculação de equiparação em qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração pessoal do servidor. E é isso, pessoal. O resto da apostila tá aqui, né? Vocês têm interesse, nos procurem, né? Tem muito conteúdo legal. Isso aqui é só o artigo 37, né? E na próxima aula vamos falar do artigo 144 da Constituição. Então, muito obrigado a todos, né? Volto a falar, segue a gente lá no Instagram, tá aqui o QR Code, brunosantos.gcm, e se inscreve no canal, deixa seu like, que tamo junto. Uma aprovação, últimos dias do cupom Eu Vou Passar. Eu vou passar, a gente tem que falar isso todo dia. Eu vou passar. A gente vai colocar o cupom lá e vai ter um desconto de 40% na apostila em PDF. Válido somente hoje, dia 3/3/2026. Tá bom? Nos procurem. Bom dia para vocês, ótimo final de semana, e se inscrevam principalmente no canal. Não, brincadeira, se inscrevam na prova, pessoal. Façam o concurso. Não estou muito preparado, mas tenta, porque toda a prova ela é fundamental você fazer para você ganhar experiência. Mesmo que você não passe nessa, tem uma próxima, e vai que você passa. O material está bom, está fácil de você conseguir entender, e tem um caderno de questões com provas anteriores, questões no tema da prova. Você vai estudar com o tema da prova, né? Então praticamente o que vai cair na prova tá nas questões, né? Um jeito de você entender como responder no concurso. Então, para os que têm menos experiência em concurso, eu acho importante. Mas é isso aí, meu nome é Bruno, sou professor. Segue a gente, deixa o like e tamo junto para a próxima aula, artigo 144.